Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, onde nós temos aqui o privilégio de entrevistar diversos convidados, autores, desenvolvendo seus trabalhos que nos inspiram a crescer, a ampliar a nossa consciência. O programa Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Biosegredo, que tem diversas células em diversos locais aí em São Paulo e está se expandindo para outros estados também. E na parte técnica conta com Alexandre Ferreira do Ale Productions. Também contamos com o patrocínio da J. Santos Imóveis Imobiliária aqui da Zona Sul de São Paulo, com a Francesca Oberti. O tema dessa edição é Com Talento se faz a diferença e uma pizza de 4 fatias. Os autores estão aqui nos estúdios, a Sandra Mello e Fernando Rangel, sejam bem-vindos. Tudo bem, obrigada. Um prazer recebê-los aqui. Agora está dando até um certo frio apetite. Na barriga? Um certo apetite, não frio na barriga, mas um certo apetite ao ver essa capa aqui com essa pizza. Eu já está transmitindo, os aromas já estão saindo. Vocês estão sentindo aí, internauta, os aromas aqui dessa pizza? Vamos falar então sobre isso, sobre talento e como que ele faz a diferença. Primeira pergunta, então, o que é realmente o talento? Essa pergunta é difícil de responder, né, Fernando? É tanta coisa junta. Quer começar? Olha, faz 8 anos que iniciamos esse projeto, Samuel. Uhum. E nesses 8 anos aconteceu tantas coisas, e principalmente a cada momento a gente vai descobrindo mais e mais sobre talentos. Sim. Inclusive, nós chegamos até a parte do talento, foi um encontro, por sinal, até visionário, através de um amigo nosso, que nesse tempo eu morava nos Estados Unidos, e a Sandra fazia um trabalho, fazia roteiros para essa corporativos. Entendi. E esse meu amigo foi me visitar e disse assim: Fernando, quando voltares para o Brasil, se você voltar, você precisa conhecer uma pessoa muito especial, que é a Sandra Mello. E os barquinhos vão passando na vida, Samuel. E falava a mesma coisa para mim. Você precisa conhecer uma pessoa muito especial, Fernando Rangel. Que ótimo. E é interessante que as coisas foram acontecendo de uma maneira que foram fechando o cerco. Eu trabalhava num canal de televisão, na área de esportes, eu era voice-over. E esse canal faliu. E foi logo depois de 11 de setembro, foram fechando todas as situações, e eu voltei com a minha família para o Brasil. Aí eu vim fazer uma visita para ele em São Paulo, e fomos apresentados. Inclusive a Sandra, de uma forma muito carinhosa, diz que já estava escrito nas estrelas do nosso encontro. E aí vou fazer um parágrafo aqui, né? Nessa época, eu precisava fazer um evento que botasse as pessoas para fazer pizza, que a gente chamava de pizzalestra. Pizzalestra. É a mistura de palestra com pizza. É, a mistura de palestra com pizza, mas o objetivo principal era falar sobre marketing de incentivo, né? Sim. Porque nessa época eu estava trabalhando muito com campanhas de marketing de incentivo. E a elaboração da pizza, o recheio, era apenas um mote para que esse grupo ficasse motivado para o conteúdo que viria depois. Então a gente começou desenhando dessa forma, tá? Não tinha nada a ver com talento ainda. Entendi. Aí continua você, Fê. E recentemente vinha assim sinais de talentos. Inclusive o americano chama o locutor, o voice-over, de talento. E eu sempre tenho um respeito muito grande pelos sinais e pela sincronicidade. E anteriormente também tinha uma situação também, talento. E eu comecei a entrar numa situação de fazer uma retrospectiva, uma reflexão, desde a minha infância, o que representava talento. E eu comecei a ver os valores do talento, a grandeza dos talentos, que era bem diferente como hoje a mídia a gente vive em termos de um grande atleta, de um grande profissional, de um grande artista, de um grande músico. Isso é um nível de talento. Mas o verdadeiro talento é muito mais rico. E aí nós começamos a desenvolver, pesquisar sobre o que realmente é o talento. Na sua opinião, a pessoa nasce com o talento ou desenvolve o talento no decorrer da sua vida? Não, ela nasce com talento, e nasce com muitos talentos.
O primeiro talento... Que precisam ser moldados, né? Trabalhados. Porque é uma coisa, inclusive, que nós sempre dizemos o seguinte: não basta só ter talento, precisamos ser desenvolvidos. Isso desde a época dos gregos, Sócrates, Platão, eles sempre diziam o seguinte, que as virtudes, que os elementos, que os atributos, eles estão dentro da gente, estão dentro de nós. O que resta a fazer, a gente não ensina absolutamente ninguém, eles já estão dentro de nós. E o que significa a gente relembrar destes elementos, desses atributos. E isso que alimenta, porque é a essência, e alimenta realmente o talento. Aí leva realmente o valor real. Muito bem. Atualmente a gente vê uma grande busca, pessoas buscando se encontrar na vida e tudo mais, né? Na sua opinião, na opinião de vocês, qual é as grandes deficiências na formação desse talento atualmente? Pensando a nível Brasil, pensando em relação à nossa cultura, onde nós estamos, onde nós vivemos. Na minha opinião, hoje a gente está vivendo um momento muito delicado, porque o acesso a todo tipo de informação ele está muito amplo, né? Sim. Mas ao mesmo tempo está muito rápido. Ninguém segura isso para nada, né? Todo mundo sabe tudo, mas ao mesmo tempo você vai um pouquinho mais a fundo e as deficiências são muito grandes. Então eu acho que hoje tá cada dia mais difícil você parar, se autoconhecer um pouco melhor para poder se entender e saber o que realmente você quer fazer da sua vida, do seu trabalho, da sua vida emocional. Então a gente hoje tá vivendo a síndrome da rapidez, do imediatismo. E eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento do talento. Esse talento, né? A pessoa acaba tendo muitas opções e acaba não se conectando com nenhuma. Com nenhuma. Percebo muito isso, especialmente nos jovens, né? Eu recebo vários jovens na minha empresa, formandos de jornalismo, de publicidade, de marketing. São pessoas totalmente conectadas com tudo que está aí, tudo. Eles sabem tudo, eles acham que sabem tudo, que sabem mais do que quem está coordenando. E no final você vai ver, são pensamentos muito desencontrados, não conseguem desenvolver, por exemplo, um tema com um princípio, meio e fim concatenados, né? Então isso me preocupa um pouco, porque eu acho isso muito importante para qualquer desenvolvimento de qualquer talento. Exato. Né? Então isso aí também é um problema cultural e um problema de educação mesmo. Você pode ver que as escolas deveriam ter realmente uma atenção voltada para o desenvolvimento do talento, ensinar o jovem, porque o jovem chega principalmente no momento de um vestibular, ele se vê totalmente perdido. E aí ele confunde... E massacrado, claro, sem sombra de dúvida. Ele fica totalmente dividido, sem saber o que é talento, o que é profissão, o que é interessante comercialmente, materialmente, riqueza. Então Então ele vai buscar as respostas totalmente fora e não dentro de si. Ele acha que dentro não existe nada, que simplesmente as respostas estão afora. E foi aí que a gente foi buscar uma metáfora que pudesse representar esse desenvolvimento do talento de uma forma mais lúdica. E o que tem a ver, então, os talentos com a pizza? Nossa, então, a gente tem assim uma brincadeira que a gente faz com isso, que é muito interessante, que é você começar, nós somos um todo, né? Mas a gente é um todo que precisa ser moldado, né? Modelado. Então, quando você pensa numa pizza, o que você pensa primeiro? O que precisa para fazer pizza? Primeira coisa que você pensa quando você vai fazer uma pizza? A massa. A massa, né? E depois? O recheio. Os recheios. Mas antes da massa, nós precisamos dos elementos. Inclusive, nós colocamos uma parábola muito interessante, uma parábola persa, muito antiga, sobre os 3 domínios. E exatamente se trabalha o trigo, exatamente uma plantação de trigo, a água no seu estado de nascente e o sal numa mina, no estado totalmente natural.
Isto são as potencialidades. E o que representam essas potencialidades? São exatamente os 3 maiores talentos que o ser humano recebeu do Criador no momento da concepção. Então, na verdade, essa massa, metaforicamente, somos nós, né? Entendi. Representa o intelecto, a consciência e a fé. E a partir daí entra essa analogia. Porque o que é o pão, a pizza? É o símbolo do homem, é o símbolo do conhecimento, é o símbolo da vida. E o talento também um dia foi trocado por trabalho, assim como o pão também é uma moeda, né? E assim vai toda a analogia vai em torno disso aí. Nossa, que interessante. E na prática, lá nessa atividade lúdico-reflexiva que a gente faz aí com os empresários, a gente faz para muitos assim, presidentes de empresa, é um choque, né? Porque é uma coisa tão simples, a gente começa de uma forma tão simples esse workshop e a pessoa nunca sai de lá da mesma forma. A gente até brinca da mesma forma, porque a forma em que eles fazem essa pizza muda a forma que eles pensam daí para frente e como eles vão enfrentar os seus novos desafios. Porque precisam de elementos muito mais importantes do que só achar que tem talento, que tem formação para fazer alguma coisa. Entendi. Uma das coisas que eu acho interessante é que eu também sou educador e dou aula na universidade sobre cultura dos povos, né? Uhum. E uma das coisas que a gente observa é que boa parte do desenvolvimento da cultura é em torno da mesa. Claro. Exatamente. A gente cresce em torno da mesa. A gente pode observar que a maioria das coisas é em torno da mesa, né? A gente troca as histórias, as informações, boa parte das culturas em torno da mesa. E isso é aproveitado também nesse projeto. Inclusive a cultura oral, que é a mais antiga aí, era toda, a maior parte, né? Sócrates, na época dos gregos, né? Sim. Se fechavam naquela sala lá e ali é que acontecia tudo, né? As histórias iam sendo passadas, né? Para frente. Uma das coisas que eu gosto da cultura nativa pode ter a maior cerimônia, ficamos lá 4 dias, 4 noites na selva, lá na busca na Vision Quest, já fiz essa experiência. Mas no fechamento, quando você desce, que é aquele banquete, todo mundo Exatamente. Contando as visões, se alimentando, porque uma das coisas que vem dessas práticas ativas é que quando você está alimentando com alimento físico, você também está absorvendo essas experiências que você teve. Exatamente. E aí o Fernando, que é um gourmet de primeiríssima qualidade, enfim, eu costumo dizer que aqui juntou a fome com a vontade. Porque ele traz também todo um conhecimento de comer mesmo, de saber mexer com as ervas, os aromas, né? O que combina com o quê. Então, esse envolvimento que é feito, né, no workshop é muito interessante, porque a pessoa vai começar a prestar atenção em tantas coisas que estão ao redor, que talvez mais para trás, essa reunião à mesa proporcionasse isso, né? Ele consegue trazer à tona isso. E foi o que a gente tentou fazer nesse livro. Porque o livro, na verdade, você deve ter observado, é um convite para que qualquer pessoa normal possa receber seus amigos em casa e fazer essa brincadeira. É quase que uma provocação. Uma provocação, né? exatamente. O livro, na verdade, é uma provocação. Tanto que quando a pessoa termina de ler, diz assim, eu achei que era um livro de receita. Mas não tem nada a ver com receita, né? Até tem uma receita de pizza, mas tudo que esse livro não é um livro de receita. E você falou, desculpa, Sim. Samuel, você falou uma coisa muito importante, que muita gente desconhece, esqueceu, porque na realidade nós sabemos de tudo. É uma situação de esquecer essa busca externa, você esquece da outra parte. Mas essa relação com a alimentação, você pode ver que todas as tradições, culturas orientais, todo o ensinamento em diversos níveis realmente era passado através do alimento. Então tem uma coisa muito importante essa relação, né? Porque às vezes as pessoas estão na festa e não sabem por que estão na festa. Existe uma coisa a mais nisso aí. Né? E é importante disso aí, inclusive quando eu conheci a Sandra, de eu mergulhar nesse trabalho, foi
o que provocou mais? A simplicidade. Buscar a simplicidade nos valores. Resgatar isso aí. Até nós criamos uma sigla que chama-se SQE. Ou seja, esse que é simplicidade, qualidade que leva à excelência. Então isso aí qualquer pessoa pode, em qualquer situação, momento de sua vida, fazer de uma maneira simples as coisas, ou buscar simplicidade nas coisas, dar qualidade, acima de tudo, a impecabilidade para chegar a uma excelência. E simplicidade não é uma coisa fácil, né? Nós temos uma tendência, né? Para exagerar, né? Para querer colocar a coisa mais complexa do que ela realmente é, florear muito mais do que precisa, usar termos muito rebuscados para ficar bonito, para complicar um pouquinho mais. E, na verdade, não precisa nada disso, na nossa opinião. Na nossa opinião. Não, inclusive, o livro, eu tenho uns amigos assim, mas é pequenininho. A vida é simples. Nós vamos fazer isso aqui. Vocês podem ver. Mas olha os níveis e essência que tem. O importante é isso. Sim. Falando de gourmet, falando de comida, falando de pizza, o que é que diferencia uma ótima pizza de uma pizza sem graça? A escolha dos ingredientes certos, na minha opinião. Uma série de fatores, viu? Uma série de fatores? Uma série de fatores. É uma coisa assim, começando pelo dono da pizzaria. O dono da pizzaria? O dono da pizzaria. Porque o dono é o cabeça. Ele tem que passar realmente a energia para o pizzaiolo, passar a atitude, a determinação para os seus funcionários. E se isso aí não rolar de uma forma, a coisa não acontece. Você tem experiência, todos vocês têm experiência, que às vezes nós chegamos num restaurante, independente de ser pizzaria, qualquer um, e você sente que está faltando alguma coisa, a comida não está bem, o ambiente não está bem. Mas isso nem precisa ser só numa pizzaria, em qualquer restaurante, né? Não, em qualquer situação, mas a gente sente muito isso aí. Então é muito importante dar essa qualidade acima do serviço, porque é uma coisa de respeito. Eu estou fazendo alguma coisa para oferecer para você. Então, os ingredientes têm que ser de ótima qualidade, a delicadeza no fazer. Então, são uma série de fatores. Que, novamente, se fizermos uma analogia, são prerrogativas muito importantes para a gente se sair bem em qualquer escolha que a gente faça, seja pessoal ou profissional, né? Então, até para pegar um gancho nessa questão da liderança, ou do dono da pizzaria, ou do pizzaiolo, qual a importância, então, do pizzaiolo ou a importância de um mentor para uma pessoa que vai desenvolver a sua pizza da vida? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Eu volto a falar o seguinte, a pessoa tem que ter, acima de tudo, um grau de consciência, uma sensibilidade a mais. Tá? Esse toque que faz a diferença. É o toque, é o relacionamento do dono, passando as informações para o pizzaiolo, passando para os seus funcionários, essa relação de compra, de ingredientes, porque onde qualquer situação de desequilíbrio, o importante é o estado do ser humano. Onde você estiver, é o teu estado que está presente. Então ali realmente é o ser. Porque se você não estiver presente, é a história do passado e do futuro, se você não estiver presente, você não tem essência. É uma coisa morta. E a comida vai ser morta, a pizza vai ser morta, sem vida, e você come porque você também... A sua atividade profissional vai ser morta. Também vai ser morta a atividade profissional. Seu relacionamento amoroso vai ser morto, né? É uma consequência. É fazer sempre o melhor. Nessa questão dos mentores, essa questão dos mentores no sentido de alguém que vai lá e aprende com alguém, ou com um pizzaiolo, porque eu já fui em algumas pizzarias e quando mudou o pizzaiolo, mudou totalmente, né? Não conseguiu transmitir como ele queria. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que tinha 40 anos, que era o pizzaiolo daquele restaurante. Aí mudou e não conseguiu transmitir com aquela qualidade. Mas eu já conheci também restaurantes em que conseguiu manter a mesma qualidade como havia mantido anteriormente. A gente falou de jovens, e eu quero casar com essa questão assim, qual é a importância mesmo de uma pessoa ensinar para outra essas receitas que às vezes foram se perdendo?
Exatamente. Alimentação, né? O que vocês veem, o que vocês enxergam disso, dessa, às vezes, uma dificuldade desse até jovem de não quero aprender porque, não, eu sou... Já sei na tudo. frente, já sei tudo. O que vocês veem em relação a essas pessoas, em relação a isso, a buscar alguém que os inspire? Eu acho fundamental na vida a gente ter vários alguéns que nos inspirem, né? Porque exatamente. A gente sozinho ou só autodidaticamente fazendo as coisas, falta esse toque, né? O toque do pizzaiolo, o toque do gourmet, o toque do bom professor, o toque do bom autor de um livro que apenas com um capítulo é capaz de te fazer querer aprender mais português ou inglês, enfim, sua língua, né, pátria. Então, eu acho que nós precisamos de muitos alguéns. E à medida que a gente se abre para esse novo conhecimento, para esses toques, a gente vai melhorando muito como pessoa, sabe? Vai trazendo uma bagagem maior e vai também depurando melhor as nossas atitudes. E isso é muito importante. Que bacana, vou casar com isso aí. Onde nós podemos buscar essa atitude, essa determinação naquelas horas de decisão? Olha, eu acho que a dificuldade vai fazendo a gente, né? À medida que a dificuldade e também a curiosidade, né? Os seres têm que deixar assim, de ser tão curiosos só com o Google, com a internet, né? E passar a ser um pouco mais curioso com a sua própria essência, o que tá pedindo dentro de você, né? Eu acho que isso é de uma importância muito grande. E quando a gente aprende a ouvir, o Fernando tem um jeito interessante de falar sobre isso, até melhor do que eu, começam a acontecer alguns milagres, que a gente chama de milagre, porque a mudança é muito grande. E o aprendizado também. Isso faz a diferença. Milagre. Talvez um dos grandes milagres na vida tão corrida do nosso dia a dia é a gente parar, né? Eu pedi para vocês ensinarem qual é essa história do stop. Stop é com o Fernando. Durante muito tempo, eu fui professor de Tai Chi Chuan, vivi com mestres chineses, e eles me passaram muito esse ensinamento. E a importância desse stop, desse parar, que pode ser em qualquer momento do dia, não tem local, é você dar o momento para você, uma coisa de respeito. Porque o que acontece? Nós estamos normalmente dentro da emoção da situação. E nessa emoção a gente perde o controle. Então no momento é como se fosse você chegasse num sinal, tivesse o sinal de pare, de stop, para. Volta para dentro, conecta com a respiração. E aí nesse conecta com a respiração, nesse stop, é o momento que você vai esvaziando a tua mente. E é o momento realmente de você, como se você estivesse tirando os móveis da tua casa para colocar coisa nova dentro. E isso faz falta para nós. E repare que ele falou diário. Diário, constante. Todos os dias olhar para si, né? Não olhar só o que está ao redor, mas dar uma pequenina atenção a si mesmo. Porque todos os dias é preciso recarregar essa bateria, né? Verdade, verdade. Uma das coisas que relaciona, inclusive, com essa questão da atenção, meus avós, eles sempre traziam essa história e esse hábito que era constante em relação à alimentação, que sempre quando olhar o alimento ali, olhar de onde vem, quais as suas origens e agradecer por aquelas origens. E é uma das coisas que, no decorrer dos últimos anos, porque há alguns 50 anos atrás, era mais comum a gente parar e agradecer os alimentos. Depois, com a tecnologia, com toda essa correria, reduziu isso. Mas lembrar de agradecer e trazer esse agradecimento pelo aquele alimento que a gente está ingerindo. Né? Isso, o ser humano perdeu totalmente esse contato, Samuel. Agradecer, sentir que aquilo ali tem realmente uma relação muito importante com a tua vida, que aquilo ali significa muita coisa, e isso nós perdemos realmente o contato. E isso aí, que de uma maneira, esse trabalho que a gente está fazendo, a gente quer que as pessoas tenham esse contato para resgatar, quer seja dentro de casa com a sua família, quer seja numa escola, quer seja numa empresa, dar mais valor ao outro. Porque as pessoas se acham muito só,
e acham que estão sozinhos no mundo. E perdem essa noção dessa interligação entre todos nós. Isso é muito importante, porque no momento que eu estou ciente, consciente dessa interligação, eu começo realmente a tomar uma consciência e ver do valor dessa outra pessoa. O que ela está ali, por que ela está ali. É como, e mesmo a situação, nós estávamos falando anteriormente, da situação de um problema, de um obstáculo na tua vida. Isso realmente é uma grande oportunidade para um crescimento, porque está ali, nada é por acaso. Se ele surgiu na tua frente, é porque ele quer te transmitir alguma coisa. Muito bem. E nada é por acaso que você está acompanhando aqui o programa Consciência Próspera. A gente está vendo que já está chegando os momentos finais. A gente já quer agradecer aqui aos autores desse livro, Com Talento Se Faz a Diferença, e uma pizza de 4 fatias, que vocês podem estar encontrando na editora Escortece. Muito bem, já agradecendo aqui a participação da Sandra e do Fernando. Vocês deixarem, por favor, a sua mensagem final para nossos amigos internautas. Vai lá, Fernando. Bom, antes de mais nada, eu quero te parabenizar pelo teu programa. Realmente eu tenho acompanhado diversos programas teus. Realmente é um trabalho belíssimo que você está fazendo, Samuel. Parabéns mesmo. Obrigado. E para os amigos eu quero dizer o seguinte: sempre é um momento para olhar para dentro de si. É o voltar para casa, a cada momento. Dá esse valor, dá essa oportunidade, e vocês vão começar a perceber que existe muito mais coisa dentro de você. Obrigado. Só para complementar, é prestar atenção em si mesmo, sabe? Olhar o dia, olhar as pessoas como sempre uma grande nova possibilidade que está vindo ao seu encontro. E basta, você é que pode proporcionar isso para você, ninguém pode proporcionar. Muito bem. Nós agradecemos aqui a participação do Fernando, Obrigado, da Sandra, gratidão mesmo. E gratidão a você que está nos acompanhando. Se você gostou, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, curtam, divulguem. O programa é isso mesmo, para compartilhar. E lembre-se que isso que você está fazendo, essa atitude que você está desenvolvendo aí nas redes sociais, também faz a diferença. É o seu talento expressando também, um talento de compartilhar, que é um talento humano nato. A gente quer compartilhar com os outros seres humanos. Tenha uma boa vida e espero você na próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!